6, versículo de número 6. Fala assim, Mateus 6, versículo de número 6. Diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, traduções fala quarto, né? E, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto ou em segredo, depende da tradução, né? E o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensa. Vamos lá, aqui tem muita mensagem para nós. Primeiro, orar, tem pessoa que lê esse argumento. Ah, eu vou na igreja porque a Bíblia fala entra no teu quarto. Nós temos um grande problema aí. A doutrina aqui é orar no quarto? Ou a doutrina aqui é orar sem se exibir? A doutrina não é orar no quarto. Já digo por quê. A doutrina é orar sem se exibir. Por quê, irmãos? Porque no versículo 5 fala assim, ó. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu... Qual é o galardão dele? Ser visto pelos homens. Para quem você faz é que te vê recompensa. Tu faz para ser visto pelos homens, eles vão te dar recompensa. Tu faz para ser visto por Deus, é o que ele fala agora. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha na tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. E o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Aí a pessoa fala assim, não precisa de igreja, porque a Bíblia diz, entra no teu quarto, lá faz todas as ações. Não é essa a doutrina. A doutrina que eu quero é orar sem querer se aparecer. A gente tem que tomar cuidado, isso eu falo para os irmãos, né, irmãos? Você vê que a gente procura, a gente tira foto dos cultos, faz um registro, né? Faz ali, tem uma gravação, tá lá no meu Face, né? Bota lá Moisés Ferrão da Daniela que você vai achar. Mas a gente procura evitar, às vezes, pegar, tá lá, sei lá, a irmã Regina chorando, ó. Aí vai lá o irmão lá e tira a foto. Eu procuro evitar de colocar essas fotos. Né? Porque isso é uma coisa pessoal dela. E se ela está chorando porque Deus tocou no coração dela, amém. E se ela está chorando porque Deus tocou que ela é uma pecadora em alguma área, ela está ali chorando de remorso. Ela vai chegar lá no Facebook, vai ver ela, vai ficar até com vergonha na próxima vida e vai orar assim, né? Ou vai ver o irmão chegando. Não é esse o objetivo. O que é, irmão? É só para deixar um registro como é que foram nossos cultos. Amém? Não para nos exibir, mas para mostrar, ó, nós estamos lá buscando a Deus domingo de manhã. Exemplo, né? Domingo de manhã. Então não é para expor a pessoa. A gente seleciona a foto e não bota, porque isso é coisa muito pessoal da pessoa, né? Aí tá lá a pessoa chorando lá. Eu tenho algumas reticências, né? Com isso aí, como fala, né? Eu não concordo, não. E aqui nós não fazemos, a gente procura não... Às vezes pode escapar uma foto ou outra, né? Às vezes quando eu tô aqui orando, né, moça? Eu não faço pose. Vai vir a irmã aqui, só um pouquinho. Aí tira a foto. Eu não faço isso, moça. Toda foto que tirar, o pastor tá orando. Aquilo é natural. Aquele sou eu. Eu não tô posando pra foto. Eu não gosto, nem a gente nem bota muito, porque não é o interesse. O foco é saber, ó, fizemos o culto e foi bênção, amém? Grava um testemunho, né? É para isso aí. Então, a doutrina é não querer se aparecer. Porque se fosse a doutrina orar no quarto, nós temos um grande problema. Porque você nunca viu Jesus Cristo de Nazaré orando publicamente? Sim ou não? Hã? Então nós temos um problema, porque ele desobedeceu o que ele mesmo disse. Porque ele teria que orar só no quarto dele. Amém? Você vê ele orando só no quarto? Você vai para Atos, você vê os apóstolos orando só no quarto? Ué, mas não tem que entrar na porta e orar? Você vai para as cartas. A Bíblia fala que em Timóteo, quero que os homens, pois, orem em todo lugar. Levantando mão santa, assim, nem. Então a doutrina não é orar no quarto. Porque senão nós não podemos nem fazer culto. E se a doutrina é orar no quarto, Jesus tem um problema, porque ele não orava só no quarto. Ah, mas ele ia para o privado particular. Mas sempre? Não. Quantas vezes você vê ele orando, né? Os discípulos mesmo ali depois viram ele orando. Deus, Jesus nos ensina a orar. Então a doutrina não é orar no quarto.
A doutrina é o que, irmãos? É você, pode até ter um quarto físico, amém? Primeiro que a palavra quarto, ele nem é quarto de dormir, amém? A palavra é tameion, tameion como fosse uma despensa, um lugar a cada você guardava os alimentos, tanto que a maioria das pessoas eram pobres, e às vezes elas nem tinham quarto, o pobre geralmente dormia onde? Em cima do telhado, nos dias de calor. Não tinha quarto, lá dormia todo mundo junto lá em cima. Então não é quarto de dormir, amém? Já começa aí o problema, né? Mas aí você vai lá no lugarzinho, né? Aí Deus que vem em secreto te recompensará o que? Publicar. Então você vê, outra coisa, haverá uma recompensa. Mas Jesus fala, a recompensa vem para quem você faz. Se faz para o homem vai te recompensar, elogio, blá blá blá, tapinha nas costas. Se faz para Deus, Deus vai recompensar. Né? Então ele não está falando que só deve orar no quarto. Não, eu não vou na igreja, não preciso de igreja, porque a Bíblia diz que é para entrar no quarto lá e fazer oração. Eu falo assim, camarada, então você nunca viu Jesus orando em público? Vi, então ele quebrou o que ele mesmo mandou. Nós temos um problema aí, porque como é que ele fala uma coisa e faz outra? Então já quebramos por terra essa desculpa esfarrapenta que alguns usam, né? Ah, não vou na igreja, não preciso de igreja. Não, a igreja é para nós congregar publicamente, né? Eu também não vou me exibir, amém? Não vou me exibir, não vou me aparecer, porque a doutrina é não se aparecer, é fazer para Deus, é fazer o quê? Ali fala em particular também, né? Mas falar que a recompensa vem o quê? Do Senhor. Então, a recompensa vem do Senhor. Uma força. Eu falava esses dias, né? Colocava lá no grupo, lá, né? As mensagens que tudo é a soma, né? Você vai correr uma maratona, são 42 quilômetros e uns quebrados, né? 95 metros. 42 quilômetros vão arrendar. Mas como é que você corre 42? Correndo 1 quilômetro por vez. Como é que você corre 1 quilômetro por vez? Correndo, irmãos, 1000 metros por vez. Como é que você corre 1000 metros? Correndo o quê? Ih, meu Deus do céu. Centímetros, né? X, que tem 1 metro por vez. Como é que você corre em X centímetros? Correndo o quê? Então é assim, né? Não tem como você... Então você vê que é o quê? Tudo é uma soma, não é verdade? Ah, você fez uma faculdade, fez um colégio, né? Está se formando lá. O que as provas são? A aprovação é a soma de todas as médias daquilo que você foi o quê? Aprendendo durante o quê? O ano. Aí lá vai dizer se você foi aprovado. Agora não interessa Vicente de conceito, né? Aprovado, parcialmente aprovado. Antigamente era 100, 90, 80, né? Na verdade, quanto é que ficou? Fiquei com 60. Ufa, passei por pouco, né? Algum lugar a média é 7, né? Passei com 7. Ufa, não é assim? Agora ele dá esse negócio de conceito aí, né? Besteira. Tem sim. Né? Você não passa num pardal lá, conceito, muito acima da velocidade. Não tem esse negócio. 130, não é assim? Na verdade, você vai lá pagar uma conta, quanto é que deu? Deu um valor bom. Mas como é que eu pago um valor bom? Bom para quem? Para quem paga ou para quem está recebendo? Valor, R$200. Não é assim? Quanto teu carro faz por litro? Ele faz uma quilometragem boa. Mas o que seria uma quilometragem boa? É boa. Não, você vai lá, 16, 15, 14, tá ruim, não é assim, ó. Vai fazer um exame de sangue lá, tem que ter o quê? Não, tudo na vida tem medição. Por que não na escola não teria que ter também? A pessoa tem que saber, né? Não, tem que melhorar, tem que ir, né? Então, assim tudo é o quê? O quê? É uma soma. Né? Pode cuidarmos tudo, né? O teu corpo e o meu hoje, né, moço? O que é? É a soma das nutrientes que nós comemos o quê? Ontem, não é assim? Se começou a faltar vitamina, a pessoa começa a fazer uma reposição, por exemplo, né? Amanhã já está ok? Às vezes demora até o corpo começar o quê? A sentir aquele efeito, na verdade? Tudo, pode ver, mas tudo na vida é uma soma. São pequenas coisas que isolado às vezes não dá muita diferença, mas que juntos o quê? Traz o quê? Uma transformação. Isso que eu chamo de constância. Foi a primeira palavra que eu preguei aqui, né? Em Jeremias 18, quando eu cheguei na igreja. O vaso tem que ficar o quê? Numa constância. Não tem salto espiritual.
tem o quê? Tem crescimento, uma constância. Tudo é uma constância. Então Jesus fala aqui, olha, tu não tem que ser como os hipócritas. Hipócrita significa ator, né? Eles fazem para os homens. Eles se exibem, eles recebem dos homens daí. Mas tu não, tu vai lá no teu quarto. Mas não é uma doutrina orar no quarto. A doutrina é o quê? É ser humilde e fazer para Deus. Então a pessoa passou mal na rua, você, eu não posso orar por ti aqui em público. Deixa só um pouquinho, eu vou lá, eu moro lá no Judas Perdeu as Botas, eu vou esperar na parada ali meia hora o ônibus, e a pessoa morrendo. Só um pouquinho, vou esperar, isso, eu cheguei em casa, não, eu tenho que trabalhar. Faz o seguinte, passa mal até as 6 horas, depois das 6 horas eu vou para casa. Aí eu vou lá, oro, Deus, não dá tempo. Então não é bem assim não, tá? Você tem que aprender a ficar na palavra, a ouvir o que a Bíblia diz, não o que eu acho. Então, é importante deixar esse trabalhar acontecer, não é isso? Porque o que aparece publicamente é aquilo que a pessoa que tem cultivado o quê? No secreto, né? No seu particular com Deus. E aí nós vamos ver o porquê disso aí. Lucas, capítulo 22. Lucas é fácil de achar, né, Lance? Estava em Mateus, Lucas. Aliás, até achar na Bíblia, o que é isso, irmãos? É a soma de conhecimento. A pessoa sabe toda a escalação da Argentina e da França, mas não sabe nem quem foram os 12 apóstolos. Pastor, eu não preciso saber isso para entrar no céu. E da França e da Argentina também não. A pessoa sabe qual o número verdadeiro do Superman, Clark Kent. Aí você fala assim, quem era Jacó e virou Israel? Não sei, dá uma dica aí. Jacó, que virou Israel, já está no nome. Então, vamos nos importar mais com as coisas espirituais, irmãos. Lucas capítulo 22, aqui tem muita coisa para nós. Lucas 22, nós vamos pegar aqui a tão famosa oração, né, de Jesus por Pedro, mas na verdade não foi por Pedro somente, foi para todos os apóstolos. Mas aqui ele se dirigia mais a Pedro. Lucas 22, 31. Fala assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, que também era o nome de Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Primeira coisa, ele falou só para Pedro? Não, ele pediu por todos. Amém? Mas agora ele fala mais diretamente a Pedro, né? Depois nós vamos ver o porquê. Ele falou que Satanás pediu para vos cirandar. O que é cirandar, né? O pessoal, né, mais aí da roça, sabe, né? Você pega ali, irmãos, e começa a peneirar. É peneirar. Né? Você pega ali o feijão, pega ali, né? Começa a joga para cima, não é assim? Aí o vento leva as casquinhas embora, né? Se dá mais uma peneirada, tira ali as pedrinhas, às vezes uma sujeirinha que pode estar, na verdade, né? Depois você guarda, geralmente a pessoa guarda naquelas garrafas PET, né? Olha, eu vim da roça, lá trouxe aqui uma garrafa partida de feijão preto. Coisa boa, né? Não é assim? Né? Ai, pastor, eu sou novo, não sei. Depois tu baixa o aplicativo lá. Aplicativo como peneirar. Vai lá no Google Play lá e baixa o aplicativo, né? Mas os que vivem no mundo real sabem o que é peneirar, né? É isso aí. Ele pediu para fazer o quê? Com vocês, aquilo que é feito com trigo. Ou seja, para o quê? Para peneirar. Ou seja, para fazer um chacoalho aí. Para bagunçar mesmo. Para tirar mesmo do conforto. Para tirar mesmo o quê? Né? Dessa situação, para o quê? Para variar vocês. Então Jesus falou, olha, Satanás pediu. Então você vê, né, irmãos, que o diabo não tem total liberdade assim para fazer o que ele quiser. Porque senão ele matava todo mundo do mundo, né? Ou ele vai correr o risco de quem não é dele poder um dia se converter. Não foi assim que ele fez, irmãos? Na época que nasceu Moisés, né? Lá ele não começou a matar todos os meninos hebreus. Ele sabia que um dia viria o Salvador, né? Humano. Não que Jesus fosse humano, né? A gente sabe que ele era Deus, né? Mas não sabia quem era. E pode ver, uma dessas épocas foi Moisés, né?
Aí ele botou, ele era formoso. Eu falei assim, ele não vale, por quê? Aí ele fala, ele era um bebê formoso. Foi ele que escreveu? Vou botar, ele era um bebê feio. Só a mãe que achava, eu tinha cara de joelho. Não, né? Ele era um menino formoso. Ah, foi tu que escreveu, rapaz. Eu também já escrevi assim, né? Eu era um menino formoso. Vou botar lá, tem cara de joelho amassado e só a mãe que achava, né? Ninguém escreve isso, né? Ah, foi você que escreveu. Era um menino formoso. Foi tu que escreveu, rapaz. Deus a permissão? Olha, era um menino lindo, formoso. Ah. Brincadeiras à parte, antes. Depois, na hora que chegou ali no próprio nascimento de Jesus, que não foi dia 25 de dezembro, e nem 24 da meia-noite, né? Tem gente que largou a religião, mas religiosamente tem que ser 24 à meia-noite, fazer uma ceia e rezar um Pai Nosso. Isso não está na Bíblia, tá? Né? Então é tradição que a pessoa trouxe do catolicismo, não se livrou disso ainda. Mas enfim, o que o rei Herodes depois mandou fazer, irmãos, lá em Lucas, né, e Mateus também? Matar todos os meninos, o quê? De 2 anos para baixo. Segundo o quê? O que ele ouviu dos reis, né, irmãos? Que não eram reis, eram magos, né? E não eram 3. Ai, Deus do céu, né? Mas eu falei Bíblia, mas amém? Né? E ali, por quê? Porque o diabo usou ele, o Herodes não, irmãos. Sabe que Herodes não é o nome, é o título, né? Houveram vários Herodes. E ali, ali naquela época, éramos para o quê? Para tentar matar. Por isso que Deus falou para José, né, moço? Vai lá, foge por Egito. Enfim, você vê, moço, que sempre tem o quê? Uma permissão. O diabo não faz o que quer de gato e sapato. Como ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Não era assim antes da cruz, e não é assim muito mais agora depois da cruz. O que Jesus falou? Ô Simão, o diabo pediu para cirandar vocês. Como se ciranda um trigo, ou seja, ele pediu, né? Não é o que fala lá em Mateus 4? Jesus, cheio do Espírito Santo, foi enviado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi enviado por quem? Pelo diabo? Foi enviado por Deus ao deserto para ser tentado pelo... Ele não tem essa liberdade toda assim, não. Não tinha antes e agora que não tem. Mas você vê o que, irmãos? Que ele falava assim, ó, vai acontecer um teste, vai acontecer uma prova, mas eu estou sabendo disso, né? Eu estou sabendo disso, e ele não vai além do que eu permiti. Amém? Não foi assim com o Jó? Deus até permitiu, né, irmãos? Da 2 vezes Satanás foi lá, né, irmãos, falar, o Jó é bom que dá tudo na mão dele, né, tal, né? Ele só não toca na vida dele. Então você vê, houve uma permissão. Se já era assim antes da cruz, depois da cruz é que não é gato sapato, não. Ele tem, né, a ciência, Deus tem com certeza a ciência. E o que mais que ele fala? 32, primeira parte. Mas eu roguei por ti. O que Jesus fez, irmãos? Rogou, intercedeu, pediu, falou em favor, disse o quê? Quais eram os limites. Amém? É o que nós pregávamos no domingo passado, irmãos, e também no outro, né? A gente vai passar por luta. A vida é só luta. Não é também só luta, não. Né? Mas Hebreus 7, 25 diz, né? Que Jesus hoje está no céu. Ele vive para interceder por nós. Então falou, Pedro, eu roguei por ti. Eu falei em favor de ti. Eu pedi em favor de ti. Eu coloquei limites em teu favor. Isso não é para humilhar o homem, né? Porque nenhum de nós sem Jesus pode fazer coisa nenhuma. Eu sempre digo, às vezes, até para o pessoal, né, moço? Não julgando essas pessoas. Mas se você viu o chapéu, não tem devolução. É esse mesmo, né? Você vê aquela pessoa desviada, como é que ela se sente, né, moço? Aí começa a vir as lembranças do Face, né? Ela estava atrás de uma vigília. Ela estava 2 anos atrás com roupinha do evangelismo, da graça, por exemplo, da graça. Né? Ela estava 3 anos atrás colocando postzinho de mensagem para os outros. Como é que ela se sente quando ela vai lembrança ali, moço? Acusada. Né? Ou como é que a pessoa está? Se viu que a pessoa tem uma necessidade de ficar se expondo,
e bota sorrisinho, mas você sente que é o quê? Não tem vida. É igual um galho. Você quebra hoje de uma árvore e morre de hoje para amanhã. A manifestação exterior, falei bonito agora, né? A manifestação exterior, que é secar, vai demorar um tempo. Mas quando ele começou a morrer? No dia que ele foi o quê? Cortado. Eu já vi gente, não foi só, não faço mais. E no outro dia a pessoa teve um acidente. Ou mais tarde, depois de um grande problema. Por quê, irmãos? Irmãos, é na comunhão que Deus ordena a bênção, não é fora. Não adianta, né? Primeiro na comunhão com Deus, obviamente, não. Mas ele falou, ó, eu roguei por ti. Ou seja, eu não quis que isso vinha o quê? Para te fazer o que? Tu te perder. Por que ele rogou? Aí ele fala agora a parte B. Para que a tua fé não desfaleça. Você viu? Mesmo que todos iam passar, mas agora falando especificamente de Pedro. Que Pedro ia passar por aquilo ali, porque a fé dele não ia desfalecer. Então a primeira coisa, você viu? Primeira coisa, por que não ia desfalecer? Porque Jesus ia dar condição para que não desfalecesse. Eu não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. O motivo de eu não ter medo mal algum é porque tu estás comigo. Deus me dá as condições. A nossa capacidade vem de Deus. Então, a condição viria dele, para que a tua fé não desfaleça. Segunda coisa, irmãos, ainda que ele passasse por aquilo ali, aquilo, irmãos, o quê? Não ia fazer ele perder a fé. Mas ia fazer o quê? Ele manter e crescer o quê? A fé. Então, aquele seria uma prova com limite de tempo, né? Com limite de peso, né? E que faria o quê? Faria o quê? O bem. Pessoa que vai na academia, né? Sabe? A pastora acorda assim às 6 da manhã, toma um banhão, vou pra academia, faceiro, né? Eu também faço isso quando eu sonho, né? Não tenho coragem com isso, sou muito preguiçoso. Mas a pessoa que vai pra academia, por que você fica musculoso? Espero que não seja para encantar as moças, né? Encanta só a tua mulher, né? Ou a irmã quer ficar durinha, espero que não é para os olhos dos outros, é para o teu marido, tá? Senão vocês estão, é o demônio da prostituição, não é o de Deus, né? Jamais posso querer sensualizar para alguém que não seja o meu esposo ou a esposa, amém? E solteiro, pastor, mais ainda, né? Tem que vigiar nisso. Mas enfim, por que você fica ali musculoso? Porque começa a machucar os músculos, né? E aquela lesão começa o quê? A fortalecer. Vamos lá, come ovo cozido, ovo, gema de ovo, albuma, né? Aí começa a falar o nome de umas coisas, né? Albumina, creatina, né? Mas quem botou o povo em Canaã? Não sei, né? Mas aí porque aquilo vai o quê? Vai construindo. E a pessoa fica lá, ó, tal. Por quê? Sujeitou. Por que a gente aprendeu a caminharmos? No primeiro tombo que você teve, a tua mãe te segurou, ou teu pai te segurou no colo? Filhinho, não te largo nunca mais, te amo. Me perdoe falar, moça, assim, ia deixar você aleijados. Vai lá, pegou na mão, deu um beijinho, né? E aí, o que você foi o quê? Se firmando, não é assim? A bicicleta chegou uma hora, você que saiu da bicicleta, que chegou, o quê? A hora de tirar as rodinhas, né? Nós mais grossão, né? Era assim a rodinha mesmo, era descendo o barranco, lascando o joelho, né? Parece um porco que sai todo remendadinho, né? Coisa boa essa infância, né? Ah, coisa boa, né? Descer carrinho do rolimã, assim, com uns 3, né? Qual é o freio, pastor? As havaianas. Sim, nem era havaiana, né? Eita, né? Coisa boa essa época, não tenho saudade, tenho boa lembrança, né? Hoje em dia, né, mas filha, só um pouquinho, vou lá baixar o aplicativo, descer morro de rolimã, joga aí. Temos que resgatar isso para nossos filhos, vamos, né? Talvez não essas loucuras que nós fazíamos, não é isso? Então assim, né? Mas por que, irmão? Você foi o quê? Você foi o quê? Crescendo. Aí eu volto naquilo que eu falava no começo da mensagem, o quê? É a repetição.
Se eu for lá e escrevia bonono, aí o papai, olha você, não é banana, então é bonono. Está decretado que o reizinho pediu é bonono, porque não sabe fazer letra A. Mas que vontade de dar umas palmadas, né? No popô, né? Mas, não, filho, é banana. Esse A, assim, ó, parece O. Aí você puxa assim, um pezinho pro lado, assim, ó, né? E tá querendo dar uma driblada, dá um pezinho pro lado assim. Não é, sabe? Não é assim? Pode ver, mas é o quê? Uma repetição. Então Jesus falou assim, ó, é a mesma coisa. Isso não vai derrubar você. Eu perdi a fé, perdi o ânimo, tá errado? A Bíblia diz assim, ó, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Ou seja, você manter a fé e o quê? Sabe melhor. Mas qual é o objetivo? Além dele não se perder. Aí fala agora, e tu, quando te converteres, converter que não é só aceitar Jesus no mundo, amém? É voltar para o plano, amém? E tu, quando te converteres, confirma ou fortalece os teus? Você viu o que eu falava no começo da mensagem, moço? Eu não ouço qualquer pessoa. Seja um conselho ou uma crítica, eu não ouvo qualquer um. Não. Porque a minha Bíblia diz o quê, moço? Que só pode me confirmar quem foi antes o quê? Confirmado. Qual era o objetivo, moço, de Pedro passar por aquela prova? Que ele passaria pela prova e no final, além dele continuar bem, ele faria o quê, moço? Fortaleceria ou confirmaria o que? Os irmãos dele. Ou seja, ele teria força para fortalecer o que? Os demais. Olha que palavra. Né? Então não era para derrubar ele, mas era o que? Para fortalecer. Mas para que? Para ele ter força, para que ele fortalecesse o que? Mas é o que eu prego aqui na quarta-feira sempre. Né? Eu prego sobre nós temos que ser uma bênção para abençoar o que? Demais. Às vezes essa preparação é no secreto, só eu e Deus. Mas ele fala o quê? Mas o teu pai que viu o segredo, ou viu o secreto, te recompensa o quê? Publicar. Por isso que você não pode botar, o cara se converteu ontem, né? Viu Jesus, os serafins, o anjo, espiou Nova Jerusalém, voltou lá, deu uma rodopiada lá de glória, voltou, né? Tal. Amanhã ele já está pregando em cima do altar? Está errado. Está errado em quem botou, para começar. Ele disse, cara, não tem um pastor? Não tem que estar amanhã já gravando um videozinho. Pessoal, deixa eu dar... Está errado. Por quê, moço? E por mais maravilhoso que ele teve encontro com Deus, ele não tem o quê? Uma fé o quê? Forjada. E às vezes ele não foi nem discipulado. Por isso é importante fazer discípulos, né? De ensinar. Amém? Eu falo até na obra, às vezes a pessoa fala assim, preciso de alguém para botar na porta lá. Não tem ninguém. Aí eu vejo o Brian, né, que é um pouco mais sem timidez, assim, Brian, Deus tem uma obra na tua vida. Aí geralmente a palavra de Deus para ele é Isaías 6, eis-me aqui. E sempre os mesmos versículos. Eu não estou aqui, Deus dá sempre os mesmos chamados para a pessoa. Se eu quiser levantar o brilho aqui, é só pegar Isaías 6. Dizer, irmãos, quem dirá eis-me aqui? Amém, eis-me aqui. É só pegar. Isso é para mim uma palhaçada. Mas, né? E aí ele vai lá e fica na porta. Ele é meu amigo. Às vezes não é nem bater no Espírito Santo. Não pode ficar na porta. Tá errado. Aí, né, mano? Aí diga daqui a 3 meses troca o pastor. Tá amarrado no nome de Jesus. Mas troca o pastor. Aí o outro olha assim, ô Brian, né? Tu é meio fora da casinha, assim, na palavra. Não tá tão firme. Porque Deus me deu um chamado. Se deu um chamado, tem que estar bem com Deus. Porque o próximo pode sofrer pelo diabo ou por Deus. Então, às vezes, o outro pastor vai trabalhar na vida do Brian, o quê? De uma forma o quê? Que o outro não trabalhou. Né? E até melhor esse segundo, porque esse não é amiguinho dele. Esse é pastor dele. Amém? E é esse que vai fazer ele ser bênção. Não que não possa ser amigo, né? Mas ele tem que ser pastor. Pastor vai... Aí ele cresceu. Amém? Mas pode ser, né? Agora se eu botei o Brian só porque ele preencher linguiça, não dura muito tempo. Né? Vai ficar dá amarrado, dos exemplos, vai ficar dando mau testemunho. E não vai vingar. Porque não tem o quê?
Não tenho que contar para os outros. Mas para que Pedro passaria aqui, irmãos? Tu confirma o que? Os teus? Então nós precisamos, irmãos, ter essas experiências com Deus. Eu pregava na quarta-feira retrasada. Quem não viu a mensagem, procura lá. A nossa capacidade vem de Deus, né? Na outra quarta-feira. Que Davi nunca matou gigante na vida. Mas ele matou o urso, matou o leão, naquele tempo, não tinha problema, né? Ali para defender as ovelhas. Isso foi o quê? Foi uma preparação. E se ele nunca tivesse feito isso, e ainda assim precisasse derrubar o Golias, não tem problema. Deus capacitaria ele para isso. Mas o que Davi tinha, irmãos? Aproximadamente uns 16 anos, já preguei isso aqui, né? Ele tinha o que, irmãos? Experiência com... Por isso que eu digo, irmãos, não é julgar, mas é olhar. Quem é a pessoa? Não aceita, irmãos, elogio. Lembra que uma endemoniada falava... Esses anunciam o caminho de Deus. Esses que vos passam. O que é mulher, irmãos? Endemoniada. Sai dela, espírito. Atos 16. Né? Aí lá em Isaías 31 fala assim, camarada, faz o seguinte, coloca a tua casa em ordem, porque certamente tu vai morrer, tá? Falou, beleza, tchau. Aí a palavra fala o quê, irmãos? Ezequiel. E ali o colocar a casa em ordem, irmãos, não é assim, ele ia morrer porque a casa estava bagunçada. Não é isso não, porque se ele botasse a casa em ordem e morreria mesmo assim, qual o benefício de botar a casa em ordem? Né? O botar a casa em ordem significa, já vai arrumando o teu sucessor, já vai arrumando os inventários, tá? Já vai dividindo porque tu não vai viver. Isso é colocar a casa em ordem. Né? Porque se a casa tivesse desorganizada e isso levaria ele à morte, por que ele teria que botar a casa em ordem e morrer do mesmo jeito? Então eu faço o conserto e não tenho recompensa? Tá errado, amém? Aí Deus lembra e tal, aí ele virou o rosto. Isaías estava lá no pátio, né? Volta lá, Isaías. Aí ele voltou e fez o quê? Assim também o Senhor te diz, né? Acrescentarei 15 anos, tal, né? Também o rei da Síria, nem sabia de rei da Síria, né? O rei da Síria não entrará aqui, tal. Amém? E foi livre. Mas se você depois continuar na história, o que aconteceu, irmãos? Mais tarde, ele se orgulhou, veio os reis da Babilônia, os embaixadores, ele mostrou tudo para eles, não, sendo Facebook, sendo banco, entre aspas, né? Mostrou tudo, guardava os tesouros, guardava tudo. O que tu fez aí, Ezequiel? Eu mostrei tudo. Deus está falando agora que um dia vai vir o rei da Babilônia e vai levar os teus filhos e tudo que tem embora. Aí o que o Ezequiel falou? Tá, não vai ser na minha época? Então tá. Boa é a palavra do Senhor. Tipo assim, não vai acontecer comigo, os outros que se lasquem. E aconteceu, né, moço? O rei da Babilônia veio aqui e levou todo mundo. Então, ele não passou e não continuou o quê? Firme, porque depois dessa grande bênção, ele não fortaleceu os irmãos dele. Mas o que Jesus fala aqui para Pedro? Quando tu te convertesse, quando tu voltar para o propósito, né? Conversão não é só nascer de novo, né? Quando tu voltar para o propósito, tu vai confirmar o que é teus irmãos. Por isso que eu não dou ouvido a qualquer um, não. Nem elogio, nem crítica. Eu não escuto. Eu quero ouvir o fruto. Se a pessoa não tem metade da tua vivência, deveria ser assim. Tu não faz do meu jeito, tu não tem nada a ver com aconselhar. E sentido irmãos, o quê? Também espírito. Às vezes a irmã casou mais que a Ana Maria Braga. O que ela tem para te ensinar? Ou o camarada lá que está batendo carrinho com o Fábio Júnior. Né? Eu estou com problema no casamento. Né? Ele vai lá, esqueça, ela não te ama. Esqueça, ela não te quer. O que tem para me ensinar? Primeiro que não tem Jesus. E a fé não é o que, irmãos? Confirmado. Agora, dá ouvido para aquela pessoa que Deus pôde fazer uma restauração. Amém? Confirma os teus irmãos. Tipo assim, eu vou sair mais forte, vou ser melhor. E você é o quê? Um abençoador. Porque Deus que viu o secreto me recompensará o quê? Publicamente. Vamos lá para a segunda carta aos Coríntios. Hoje só vou ficar no Novo Testamento, viu? Segunda carta aos Coríntios. Se ficar muito longa, a pregação é dividida em 2 pedaços. Mas também a pessoa reclama que o pastor prega 40 minutos da igreja para vai ver o jogo da Copa lá, né? 1h30. Atrasa quanto, pastor? Hoje meio-dia tem a Copa.
Então não reclama se eu pregar bastante aqui na igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Por isso que eu não escuto qualquer um, não escuto mesmo. Não tenho que me confirmar, vai me confirmar o quê? Não tenho que me confirmar. Agora nós podemos confirmar os outros, amém? E olha só o que a palavra fala. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que fala o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O que ele faz, irmãos? Que nos consola em toda a nossa tribulação. Amém? Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Não é tipo assim, eu só posso evangelizar drogado se eu fui drogado. Aqui não fala, eu falo assim, que ele me consola em toda a minha tribulação, para que eu possa consolar quem passa em qualquer tribulação. Aqui não fala, né, que drogado, evangeliza drogado, ladrão, evangeliza ladrão. Não é o que fala aqui. Mas fala o quê? Que o consolo que ele me deu naquela área me abençoa porque eu abençoe o outro, mesmo que não tenha passado aqui por aquela mesma área, né, ou tribulação, né? Vai falar aqui, para que também possamos consolar os que estiverem na mesma, não, em alguma tribulação. Então tá errado. Então se eu era ladrão, eu vou evangelizar ladrão, porque o outro lá foi traficante, eu não fui. Nada disso, amém? Ele me consola em toda a minha tribulação, para que eu possa consolar qualquer um em qualquer. Então, a tribulação não tem que ser a mesma, mas a consolação vem do mesmo Consolador. Olha o que fala aqui no final. Com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, o consolo vem do mesmo, não do mesmo problema. Então se eu não tive problema no casamento, eu não posso orientar quem tem, porque eu nunca tive. Não é isso não. Amém? Não é isso não. Né? Mas se Deus me consolou numa área, Ele pode o quê? Me dar. Senão o pastor que não é casado nunca pode aconselhar casais. Ele não é casado, não sabe o que é sofrer. Vai aconselhar o que no sofrimento dos outros, amém? Né? Brincadeira. O pastor que não tem filho não pode aconselhar quem tem filho, porque ele não tem filho. Então não é nada disso. Não, você passa por uma luta, aí você pode ajudar melhor quem passou pela mesma luta. Ok, verdade, mas não é só na mesma, é em qualquer tribulação. A consolação vem do mesmo, ou seja, a consolação vem do Senhor. Então o poder que Deus me dá, me abençoa para que eu possa abençoar o que a todos os demais. Eu não vejo na Bíblia lugar nenhum dizendo que o que Deus me dá é só para mim. Mas eu vejo na Bíblia, em todo lugar, que o que Deus me dá é para mim, mas também o que é para os que precisarem. Aqui também é consolação. Amém? Vamos terminar? Por isso que nós temos que ver essa palavra aqui, 1 Pedro capítulo 5. As pessoas falam umas coisas, mas falam errado, né? Você era drogado, então você pode evangelizar drogados. Ok, mas não pode só drogado. Ele pode evangelizar qualquer pessoa. 1 Pedro capítulo 5. Eu não congrego porque a Bíblia diz, entra no teu quarto e ora. Então Jesus orou publicamente um monte de vezes. Ele não vivia o que ele ensinava? Os apóstolos oraram em público um monte de vezes. Eles não viviam o que eles ensinavam? Não, a doutrina não é orar no quarto. A doutrina é o quê, moço? Lembra que nem quarto dormir não era, amém? Porque a maioria dormia no telhado no verão. Amém? Pegando o ventinho lá em cima, né? Calorzinho gostoso. As chamadas eiras, né? Mas enfim, ali fala o quê? Da intenção do coração. É coisa que eu falo aqui, não, irmão. Antes de estar no altar aqui publicamente, entregando, eu recebi primeiro. Né? Eu orei muito tempo, busquei, falei com Deus, me consagrei, né? Me envolvi com o Senhor, às vezes mais tempo do que o próprio tempo do culto. Amém? Né? Então ali já é a parte, digamos, é a manifestação, né? Mas houve um plantio no particular, amém?
Houve um plantio, houve uma busca, né? Então, é isso aí. 1 Pedro 5. Isso que eu falava para o pessoal, né, irmãos? Lugar de errar é no ensaio. Né? Erramos, pessoal, porque afinal de contas está ao vivo. Grande coisa. Então eu só vou errar, porque eu estou sempre ao vivo. Não é bem assim não, né, irmãos? Algumas coisas toleram-se, muitas não. Tem que melhorar. 1 Pedro 5, vamos terminar aqui, versículos 6 e 7 fala assim, ó. Todo mundo conhece, irmãos. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa ou potente mão de Deus. Para que, a seu tempo, ele vos exalte. Amém? Os humilhados serão exaltados? Não. Os humildes serão exaltados. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo de Deus, vai ser o quê? Exaltado. Volto a falar, não é que a pessoa fez para se aparecer. Não é. Né? Você recebe a recompensa para quem você faz. Se faz para o homem, você recebe do homem. Se faz para Deus, é de Deus que vem a resposta. Né? Então, ele vai o quê? O que Pedro não entendeu, porque se você vai continuar lendo lá depois em casa, não, irmãos, realmente, depois ele se fortaleceu, ele não se perdeu, ele virou, né, irmãos, um dos líderes da igreja, né? Não o líder, né? Porque o líder da igreja mesmo era Tiago, irmão de Jesus, né? Não era Pedro, né? Mas enfim, mas ele virou uma bênção, amém? Tanto que ele está aqui escrevendo para nós, usado pelo Espírito, né? Pessoal, humilhe-se. Mas ele lá em Lucas não se humilhou. O que ele falou? Eu vou para a cadeia, eu vou morrer pelo Senhor, né? Não é verdade? E sabe que não foi nada disso. Negou 3 vezes, passou por aquela amargura. Precisava passar por aquilo ali? Não. Né? Mas ainda que tenha passado por aquilo ali, ok, irmãos? Realmente o poder se fortaleceu, ok? E fortaleceu os irmãos. E hoje, usado por Deus, ele nos fala o quê? Humilha-te debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele te exalte. E aí fala aqui o 7 que nós vamos terminar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de... O cuidado é tempo presente, né? Ele tem cuidado de vós. Ainda que eu venha passar por uma peneira, ele fala, mas eu roguei por ti, para te não desfalecer aqui a tua fé. Se você for aprovado, no final você vai sair um crente melhor e o quê? E o abençoador dos outros. Por quê? Porque com o mesmo consolo que você foi consolado naquela tribulação, né? Você pode consolar o quê? A pessoas que passam em qualquer, não é na mesma, né? Em qualquer tribulação, né? Mas como é que eu passo, pastor? Eu tenho que me humilhar, eu tenho que abrir meu coração perante a potente mão de Deus. E aí sim, né? Aí não é diante dos homens, né? Quando eu falei, não é errado avisar, vou tirar uma foto aqui, pessoal, eu tô aqui, ó, 3 da manhã, orando no altar por você. Pronto, beleza, amém? Não é errado fazer isso, né? Aí legal, mostrou ali, pronto. Mas não pode ser o quê? Uma constância, né, amor? Ainda mais hoje em dia de rede social, né? Rede social, por exemplo, tem gente que não evangeliza, não bota nada lá, mas, né? Não come ovo frito sem tirar uma foto. Né? Em vez de cada tirando foto, faz outro ovo frito e divide com quem não tem o que comer. Vai ganhar muito mais like do céu, com certeza. Né? É verdade. Então, cuida um pouco com isso, não, ainda mais nesses tempos aí. Mas não que a gente não possa, de vez em quando, botar um testemunho, uma publicação, alguma coisa assim, não para nos aparecer, mas o quê? Para promover ali a palavra de Deus, mas até com limite, em nome de Jesus. Então, tem que buscar isso, amém? Ah, pastor, então eu quero passar por luta para me tornar uma pessoa melhor. Não, né? Não, amém? Mas até se passar por uma peneira, Deus fala, eu roguei por ti. Não é para te desfalecer, é para te fortalecer, sair alguém melhor para ajudar o que eu sou. O quê? A ser alguém melhor ainda, amém? Glória a Deus, amém? Deus abençoe você de casa em nome de Jesus. Então você vê